8. Números quase obrigatórios entre os 11 titulares de um time de futebol. O 18 é mais raro, favorito do Nicolás de la Cruz. Com ele, o uruguaio de 26 anos deu os primeiros passos como profissional, quando ainda jogava no Liverpool de Montevidéu. Pelo jeito, a torcida já se acostumou ao número e à cara nova. Tá vendendo muito? O pessoal tá pedindo? Muito, tá saindo demais. Ele deve ser titular na partida de amanhã, mas o Matias Vinha, outro reforço uruguaio, ainda não tem condições de jogo. Até agora, o De La Cruz jogou 162 minutos com a camisa do Flamengo. Nos amistosos nos Estados Unidos, começou no banco contra o Philadelphia Union e foi titular contra o Orlando City. Em Belém, contra o Sampaio Corrêa, foi titular outra vez e mostrou um pouco da versatilidade que o Tite espera. Ele é um jogador que pode jogar como um jogador de articulação, tanto central como do lado para dentro. Por vezes na seleção uruguaia joga como um meia mais avançado na função do Arrascaeta, mas tem sim nessa tripla função. A estreia do Nico de la Cruz no Maracanã será em grande estilo amanhã contra o Vasco, à altura de quem vestiu a camisa do River Plate por 7 anos. Após defender os milionários, apelido do gigante do futebol argentino, o De la Cruz será apresentado ao Clássico dos Milhões. Nos anos de Argentina, ele se acostumou a jogar o Super Clássico contra o Boca Juniors. A despedida de lá foi com o título dos milionários no Troféu dos Campeões, o equivalente à Supercopa do Brasil, mas contra o Rosário Central. Prenúncio de prosperidade nessa nova fase da carreira. Esse novo time que foi formado durante o Brasileiro enfrentou o Flamengo do Tite no segundo turno e jogou bem. Foi um jogo equilibrado, né? Perdeu de 1-0 e foi um jogo em que cada equipe acabou dominando um jogo. Mas ainda há uma diferença muito grande, né? Aquela promessa de não ter mais abismo financeiro ou sequer diferença orçamentária está longe de ser cumprida. Quando você vê os times lado a lado, isso não deixa dúvida. Ainda tem uma diferença gritante entre Vasco e Flamengo. Foi mais um dirigente que jogou pra galera, né? Todo mundo sabia que isso também não ia acontecer tão rápido. Tá no longe. primeiro turno, antes de o Vasco trazer o time que fechou o campeonato, foi um passeio, né? Foi um massacre, né? Foi muito fácil. Foi 4-0 ainda no primeiro tempo. Né? Foi muito fácil. O torcedor do Vasco foi embora. No comecinho do segundo tempo, antes de começar o segundo tempo, no intervalo já tinha Vascaíno indo embora. Foi muito fácil. Aí no retorno, o Vasco já tinha Verratti, Payet, Praxedes, Paulinho, e foi um jogo Medel. Que o Vasco mereceu o resultado melhor, né? Claro, a situação... Pelo menos o empate ele merecia. O Vasco foi esse jogo aí. Né? O Vasco conseguiu enfrentar bem o Flamengo do Tite e perdeu de 1-0. Nesse momento, como é que vocês estão vendo o confronto de domingo, hein? Nesse comecinho de temporada? A distância ainda é enorme, né, de elenco. O Flamengo conseguiu melhorar o elenco do ano passado, é impressionante. Trouxe o De La Cruz, que a gente está vendo ali na foto no telão. Então, o Vasco ainda não compete financeiramente hoje com o Flamengo. Isso se reflete no campo. E mesmo se estivesse competindo, um investimento muito alto, até você chegar o time lá, reserva, que jogou contra o Nova Iguaçu e perdeu de 2-0. Reserva não. É time misto. O time misto do Vasco. Compara com o time reserva do Flamengo. Né? Além disso que o Conrado está falando... Até você chegar lá é difícil, você vai ainda aos poucos para chegar nesse patamar. Demora. Só que é um Vasco e Flamengo, como a gente viu nesse último jogo, foi equilibrado. Mas ainda a distância é muito grande, não é pouco não, é muito grande. A minha disparidade é enorme e aí eu não entendo. Eu vou voltar de novo àquilo que a gente falou do Ramon lá atrás. Você tem um treinador, o Ramon Dias, agora a gente fala do Ramon Dias, era do Ramon. Você tem um treinador, vai jogar contra o Nova Iguaçu, você tem um time ali. Né? O time precisa de novo, de entrosamento, de rendimento, de confiança. O time já acabou o ano, né, sendo quase indo para a Série B, jogando mal, jogando alguns jogos bem, outros ali. Aí você vai para um jogo em que você tem que buscar de novo, né, um entrosamento, a confiança, jogadores. Você pega um time e mescla o time. Antes de um jogo contra o Flamengo, onde você tem que entrar com o quê? Com coragem, com confiança, um time mais ajustado, mais cascudo, você perde daquele jeito. Então, assim, você só vai diminuindo, né? Aliás, você só vai aumentando a distância do Flamengo. Eu não entendo isso, Conrado. Quando você tem que jogar com o time titular para enfrentar um time que é muito superior a você no próximo jogo e você mescla o time. Você quer testar um dia antes, um jogo antes de um jogo tão importante. Eu entendo pela parte técnica. Os argumentos do Paulo Nunes são ótimos. Só que tem essa questão física, né? De um começo de temporada, aí se vem
os médicos falando, enfim, Mas a fisiologia. eu entendo, só que assim, aí tem essa você pensa questão, assim, entendeu? Você vai jogar lá, mas vamos pensar lá na frente. Aí o Vasco não chega lá na frente, o Vasco não classifica agora. E aí os jogadores vão ficar sem jogar. Aí o problema é, não tem, mas não tem joga. os outros jogos ainda. Não, Não vai decidir contra o Flamengo. Mas assim, eu entendo pela. Ainda mais, né? Você foi um grande jogador, eu entendo pela parte técnica. Só que eu acho que o treinador aí, de repente, pode ficar meio de mãos atadas, assim. Para de elogiar o Paulo Nunes, cara. O cara vai sair daqui mascarado pra caramba. Já elogiou umas 300 vezes hoje o Paulo Nunes. Eu falo porque é verdade. Se tivesse jogado mais ou menos, eu falo, você que jogou bola? Só isso, jogou bola. Chutou. Você que chutou, jogou muito. Agora, vocês veem, é muito começo de temporada ainda, né? Eu não consigo prever, assim, se o jogo é mais tenso para um ou para outro domingo. O Flamengo ainda tá também, né? Jogou lá fora, ainda não fez uma grande exibição, tá logo no começo. Verdade. O Vasco tem uma grande notícia. O Payet tá jogando muita bola. E aí, é só Campeonato Carioca, é só amistoso. Mas dá para ver uma grande diferença. O Payet é um jogador de renome mundial. Deixou meio Payet nas férias, né? Emagreceu 8 quilos, né? Deixou. Queimou a gordurinha que o Luxemburgo falou, acabou de ficar literal. Mas aí ele tá jogando muita bola, cara. E é exatamente essa diferença. Eu tenho a impressão que, assim, ou ele não veio tão preparado, ou ele veio achando que pensamento de europeu, que aqui é muito pior, é pior, mas também você não vai jogar andando aqui, amigo. Aqui você não vai jogar andando. E aí, agora que ele emagreceu, ele tá jogando muita bola. O Payet é craque, gente. É muito craque. Você pega jogos que ele fazia na Premier League, West Ham, que ele fez com a camisa da seleção francesa. É assim, ele joga muita bola. Tem um entorno pega também, os né? melhores momentos ali do Olympique de Marselha. Ele é craque mesmo, é com C maiúsculo. Então, assim, é uma grande notícia pro Vasco. Se ele continuar assim, magrinho e tal, 10 o Vasco tem. Aí, claro, tô com você. Precisa do entorno. A lesão do Paulinho Paula foi, assim, absurdo. Um baque muito grande. Um baque muito grande, jogador muito importante pro Vasco na última temporada. Seria também para essa. Transmissão do Sport TV, domingo, 7 da noite. A má notícia é que no primeiro jogo da temporada no Maracanã, as fotos que a rádio CBN fez do estádio, repórter Leonardo Vieira, do helicóptero da CBN, mostram um gramado marcado, né? Teve shows, não sei se o piso tá bom ou ruim, porque a gente de longe é difícil chegar a esse veredito, mas visualmente a gente vê um gramado marcado. Tomara que a bola role bem neste domingo para o primeiro clássico da temporada no Rio de Janeiro.